Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Daiana do Carmedais. Mais um conteúdo novo para o canal Foco na Caveira. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar no final, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre endometriose. O que é, quais os sinais e sintomas e os principais tratamentos. Vamos lá? Então, a endometriose faz parte de uma camada mais interna que recobre o útero. Então, nós temos o endométrio, o perimétrio, que é uma camada mais externa, né? E o miométrio, que é uma camada mais interna, que é responsável pelas contrações no período da gravidez. Então, o endométrio, ele descama no final do ciclo menstrual, que resulta aí na menstruação. Então, a endometriose nada mais é que uma doença ginecológica caracterizada por tecido endometrial, caracterizada por este tecido, glândulas e estroma, em localização extrauterina, tá? Levando aí uma reação inflamatória crônica, tá? Os locais mais comumente envolvidos são os ovários, os ligamentos útero-sacros, que é útero, entre útero e sacro, tá? Ligamento largo, ligamento redondo, trompas, e o fundo do saco uterino. Então, o peritônio, bexiga, ureteres, intestino, até mesmo os pulmões podem ser acometidos. É importante destacar aí, como dados estatísticos, que é uma doença que acomete mulheres, né, a partir da primeira menstruação, e pode se estender até a última. Geralmente, o diagnóstico acontece quando essa paciente está na faixa dos 30 anos de idade. Mas a doença afeta hoje mais de 6 milhões de brasileiras, né? E de acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, entre 10 a 15% dessas mulheres em idade produtiva, de 13 a 45 anos, pode desenvolver a endometriose e 30% tem chance de ficarem estéreis. Então, aqui é um exemplo de um útero normal, tá? E as células do endométrio. Então, quando tem um útero com endometriose, a gente tem já a presença aqui nas trompas e no útero mesmo dessas células do endométrio, tá? Então, aqui é um útero com endometriose e aqui um útero totalmente sadio. Os sintomas são diversos, né? Então, a gente tem desde cólicas menstruais intensas, dor difusa e aguda na região pélvica, alterações intestinais ou urinárias durante a menstruação, dificuldade para engravidar, sangramento menstrual, uma fadiga crônica e exaustão, tá? Dor difusa, dor durante as relações sexuais, entre outros sintomas aí. O diagnóstico de suspeita de endometriose normalmente é feito por exame físico e a ultrassonografia endovaginal. E sendo o exame aí ginecológico, pode ser pedido também dosagem de marcadores e outros exames laboratoriais. A atenção especial deve ser dada ao exame de toque, que é extremamente fundamental no diagnóstico de endometriose profunda. Em alguns casos, o médico ainda pode solicitar uma ressonância magnética da região, como também a ecocolonoscopia. Ecocolonoscopia. Exames. Então, a ultrassom transvaginal, né, é um procedimento de baixo custo que vai permitir o que? A identificação de endometriomas, aderências pélvicas e também endometriose profunda. Já a ressonância magnética é um exame de alto custo, né, que vai apresentar uma taxa de sensibilidade e especificidade na avaliação de pacientes com endometrioma e também endometriose profunda. E a laparotomia é o procedimento tradicional, né, só que é mais invasivo em comparação com a laparoscopia, porque ela envolve uma incisão na região abdominal, tá? Para acessar os órgãos internos e pode ser indicada pelo médico dependendo das necessidades do paciente, tá? Qual que é a prevenção?
né? A gente sabe os sintomas, sabe os exames e qual que é a prevenção em relação à endometriose. Então, alguns estudos aí associam o padrão menstrual à ocorrência da endometriose. Então, pacientes com fluxo muito intenso é mais frequente, né, e teria um risco maior aí de apresentar essa doença. A relação entre o uso de anticoncepcional e a endometriose ainda é uma grande polêmica, né? Há pesquisadores que encontraram aumento de risco e outros que indicaram a redução ou ausência do efeito do anticoncepcional para o desenvolvimento de uma endometriose. Como alguns anticoncepcionais orais são utilizados por mulheres, né, que apresentam cólicas menstruais, né, então ainda existe essa dúvida se ele previne, se ele pode desenvolver, então é uma grande dúvida em relação ao uso de anticoncepcional em relação ao fluxo menstrual. Os tratamentos, então, a gente tem o tratamento cirúrgico, né? Então, a endometriose é removida por meio de uma cirurgia, né? Chamada de laparoscopia. Em alguns casos aí, a gente consegue eliminar, apesar dos focos da doença ou as complicações que ela traz, como o cisto, pode ser retirado também no momento da cirurgia. No entanto, em situações mais sérias, o procedimento vai precisar remover os órgãos pélvicos que foram afetados aí pela enfermidade, e dependendo das condições da doença, é possível recorrer ao tratamento por laparoscopia com laser também. Então, aqui as formas de diagnóstico por exame, a gente tem a nova técnica, que é a biópsia de fibras nervosas, a técnica atual, que é a laparoscopia, e a alternativa, que é a ultrassonografia. Então, essa nova técnica, que é de fibras nervosas, a nova técnica ela propõe que pequenos fragmentos do endométrio, né, sejam colhidos durante o exame ginecológico sem anestesia, e o material aí é encaminhado para a análise. A laparoscopia a gente já viu que é uma forma mais eficaz, né, porém é mais invasiva, requer-se anestesia, claro, por meio de pequenos cortes no abdômen, visualiza-se a doença e, em geral, também é feita a remoção dos tecidos. Então, não retira somente o local afetado, mas os tecidos também são retirados. E a ultrassonografia, né, que geralmente é eficiente aí para endometriose profunda, consegue diagnosticar por imagem, né? E o crescimento do tecido também fora do útero consegue ver pelas ondas sonoras aí em relação à maior vascularização. Se tem uma maior vascularização nos tecidos adjacentes, automaticamente esse órgão está dilatado e a ultrassonografia consegue ter esse diagnóstico também. Os tratamentos e cuidados, então a gente tem tratamento com medicamentos, né? Então existem aí diversos medicamentos disponíveis no mercado, né, para tratar endometriose, como analgésicos, anti-inflamatórios. E antes de começar o tratamento, caso essa paciente ela deseje engravidar, poderá ser indicado o encaminhamento para um centro de reprodução humana, pois a melhor alternativa, neste caso, né, de endometriose, que a mulher, né, tenha endometriose, deseja ter filhos, é a fertilização in vitro, né? Por quê? Porque a presença da endometriose não afeta as taxas de gravidez quando escolhido esse método, tá? E é importante também compreender que não existe tratamento fechado, né, para cura permanente da endometriose. O objetivo do tratamento por prescrição médica é o quê? Aliviar a dor e amenizar os outros sintomas, como favorecer também a possibilidade de gravidez e diminuir as lesões endometrióticas. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Então, a gente comemora o mês mundial de conscientização da endometriose, é conhecido como Março Amarelo, né? Que quase ninguém comenta, mas existe o mês de prevenção, né, contra a endometriose. E deixo essa frase para vocês: os girassóis me ensinaram a ter esperança, pois no fim das contas o sol sempre volta para nos iluminar. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, suas curtidas e pode compartilhar também. E obrigado pela atenção.